Olá, está entrando no ar mais um Tela 20. No programa de hoje falamos com a advogada Fernanda Bols sobre o decreto aqui de Capão da Canoa, como os comerciantes têm que se movimentar a partir de agora. Temos também a live de lançamento da 41ª edição da revista Tela 20 e a estreia do quadro Notícias Positivas. Tudo isso é logo após o nosso primeiro intervalo comercial. Sempre soubemos da importância da união, da importância de estarmos juntos, mesmo estando separados. Por isso, honramos aqueles que todos os dias deixam seus lares e suas famílias e tomam seus postos por nós, por todos nós. Gentileza, consciência e dedicação. Estamos aqui por vocês. Superaremos isso, juntos. Com as regras de isolamento social, a revista Tela 20 não pôde fazer seu famoso coquetel de lançamento para a 41ª edição. Ele vai acontecer posteriormente, assim que as medidas de isolamento forem suspensas. Enquanto isso, fizemos uma live para lançar a 41ª edição. Nós vamos falar agora com o Centro Clínico Vitória, nessa live compartilhada, e outros empresários da nossa cidade. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história de vocês. Começou um ano atrás e já tiveram que ampliar. E fala pra mim sobre as especialidades que estão bem equipadas aí no Centro Clínico Vitória. Então, tudo começou como um sonho, né, que se tornou realidade. E agora, quase completando um ano, a gente teve que fazer um aumento, então, das nossas salas e consultórios. Tínhamos 4 consultórios completos e estamos para mais 4. Temos hoje no nosso quadro clínico 15 especialidades, delas cardiologia, psicologia, psiquiatria, clínico geral, cirurgião geral. Temos gineco e obstetrícia também, dermato. Temos também a parte de dentistas e ortodontistas e fisioterapia e pilates. Hoje, o Centro Clínico conta com 8 salas. Dentro destas 8 salas, temos uma sala muito grande que fizemos para fisioterapia e pilates. E temos o consultório completo de cardiologia, onde o nosso cardiologista faz todos os exames no paciente sem que precise ele se deslocar a um centro maior, Chayane. Certo. Flávio, os investimentos do Centro Clínico Vitória aconteceram, vocês abriram, vocês ampliaram. E agora, quais são os próximos planos? Como é que vocês estão vendo o futuro? Durante o período da pandemia e também depois da pandemia. O que vocês observam disso tudo, Flávio? Bom, como todos, estamos um pouco assim apreensivos, né? Porque a gente não conseguiu planejar, não tem como planejar algo dessa natureza, né? Mas dentro daquilo que a gente planejou, a gente conseguiu executar a tempo para deixar tudo organizadinho e esperar que tudo se normalize para a gente conseguir atender o público de Capão da Canoa da forma que o público merece, né? Com todas as especialidades. O Ivan comentou que nós estamos abertos, porque a nossa atividade é uma atividade que também ajuda na questão clínica da saúde dos tempos atuais, então a gente consegue ainda atender alguns pacientes durante o dia das 8 até as 10 horas, né, com horário marcado e com algumas restrições. Mas, assim, diante do que a gente fez de investimento, de planejamento, a gente conseguiu executar. Já está praticamente a clínica 100% pronta, né? Com ampliação de 50% das salas. Então, estamos aí na expectativa, aguardando a normalização para a gente conseguir colocar todo o planejamento em dia, né? Capa da nossa 41ª edição da revista Tela 20. Estão eles aí. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Priscila. Tudo bem, Chay? Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Gente, falem um pouco para quem está nos assistindo aí, qual é a proposta da pousada, como é que começou tudo isso, fala um pouquinho do evento de inauguração, vamos dar uma resumida para o pessoal poder conhecer a pousada? Vamos lá, então. Bom, para quem esteve lá na inauguração, acho que conheceu um pouco, né, do empreendimento.
Foi uma ideia do Thales inicial e acabou se tornando uma proporção bem maior do que a gente imaginava. E a gente trouxe um conceito um visual bem jovem, assim, uma coisa bem diferente. A nossa preocupação sempre foi de como o usuário ia se sentir lá dentro, como ele ia usar esse espaço, né? Então, por isso a gente criou os apartamentos. Tá dando para ouvir direitinho, Chay? Tá dando para ouvir, pode continuar. Tá. Por isso, então, a gente criou esses apartamentos, tá? Que eles são totalmente equipados, eles têm banheiro, uma cozinha, um living, né? Como a gente fala, que o usuário ele pode cozinhar lá, por exemplo. Então, com a sua família, ele acomoda 3 pessoas. Né? Isso aí. Joia! Porque nesse momento as empresas elas estão tendo que se adaptar muito. E a gente convidou o Donírio, que é sócio proprietário da Servicap, para participar dessa live, porque ele tem muitos funcionários e ele tem um case aí online que está muito bacana e por isso a gente quer que ele traga algumas dicas e algumas formas de trabalhar aí para poder somar nessa nossa live, né, Donírio? Conta pra gente como é que tu está se adaptando lá na Servicap com tudo isso. Estamos bem, graças a Deus, né? O tempo está curto, vamos dar uma corridinha. Mas isso foi dado ao fato de que a gente já tinha uma estrutura organizada, né, que nos possibilitou isso. A gente tem toda uma estrutura de TI que nos apoia, que nos assessora, e tudo isso foi possível porque a gente já tinha uma estrutura pensada para atender uma situação como essa, né? Então, a gente teve sucesso com isso, né? E hoje a gente tem 80% dos nossos funcionários estão em home office e temos 10% trabalhando, né, internamente, outros 10% em férias, então está mais ou menos assim. Certo. Donírio, vocês, como tu falou, vocês já vinham fazendo, né, essa interação aí com o online, mas mais do que isso, vocês vêm trazendo um serviço para a sociedade, né, que é trazendo essa informação através do online ali no Instagram da Servicap, e isso também está ajudando a manter o contato com os clientes e com a sociedade hoje? Sim, com certeza. Hoje as empresas têm que ter em mente de que precisamos de profissionais de diversas disciplinas dentro do corpo de funcionários, dentro do quadro de funcionários. E pensando nisso, a gente voltou-se bastante para a TI, né? Afirmando um processo, uma parceria de TI muito forte, e com o objetivo de lá na frente contratar os próprios funcionários. E dentro dessa linguagem de comunicação, a gente contratou uma pessoa que nos assessora 24 horas por dia, podemos dizer assim. Então, é uma pessoa contratada que nós temos dentro da nossa empresa para tratar desses assuntos de comunicação. E, obviamente, atender não só os nossos clientes, mas quem está nos seguindo pelas redes sociais. Telefone. Cris, deixa eu te perguntar, tu tinha me falado, quando a gente falou em fazer essa live, sobre o lugar de cada um dentro de casa, né? O lugar de esposa, o lugar de marido, o lugar de filho, o lugar de profissional. Como fica tudo isso no meio dessa confusão da pandemia? Isso é um desafio e o lugar é muito assim, a gente conseguir ter uma clareza dos papéis que a gente desempenha e perceber que agora, nesse momento, tem o papel profissional, às vezes ele baixa um pouco, porque o papel de mãe, ou o papel de marido, de pai, ele se salienta, né? Eu estou com bastantes atendimentos online, aumentou a procura das famílias, para se entender melhor essa conexão entre pais e filhos e principalmente melhorar essa comunicação e aonde cada um ocupa o seu lugar, né? Então, está tendo dificuldade no sentido do limite, de nomear os sentimentos, do respeito, da divisão de tarefas. Então, essa clareza, qual é o meu lugar e qual lugar que eu quero ocupar, é que está vindo muito à tona, né? Não esqueçam de seguir a Santeria Rock Team e Nicole Bueno. Don't say if I had a star in my heart, reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out and how they all should bear. See, I leave it every piece of you. Don't
don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me all the dark. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul. A advogada Fernanda Bolz estudou o decreto que saiu dia 1º de abril aqui em Capão da Canoa para explicar para os comerciantes como eles devem agir a partir de agora. Acompanhe. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no Instagram do Tela 20 para falar hoje sobre um assunto muito importante. Hoje a gente fala sobre o panorama jurídico de decisões do Poder Executivo aqui nesse momento de pandemia. Então, Quais são as competências de quem? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Chay, tudo bem? Tudo ótimo. Fê, eu estava falando com o pessoal aqui que tem muitos comércios, comerciantes, donos de empresa que questionam várias atitudes aí do Poder Executivo e muitas vezes sem entender por que que leva uma multa, por que que não pode trabalhar fechado, ou por que que agora pode, enfim. É um cenário que muda constantemente, né? Então, o nosso assunto hoje tem a ver com isso, quais são as decisões aí do Poder Executivo em meio à pandemia, principalmente aqui na nossa região, na nossa cidade de Capão da Canoa, e quais são os respaldos jurídicos aí em cima de tudo isso, né? Então, para a gente começar, a gente fala aí sobre essas competências de legislação. Exatamente, Chay. O coronavírus chegou no Brasil, né? Se disseminou por vários estados e municípios e de algumas semanas para cá, a população tem visto uma enxurrada de decretos e outros atos normativos, várias orientações, restrições, isolamento social, quarentena. Governo federal fala uma coisa, governo estadual fala outra e o governo municipal, por sua vez, utiliza outra linguagem, né? Isso é uma... Fê, deixa eu só te perguntar, isso é uma consequência dessa situação ser uma situação aí que a gente nunca tinha passado até o momento, os governos não se entenderem assim de uma forma bem linear? De fato, sim, com certeza essa situação ela é sem precedentes, é uma situação nova, né, Chay? Então, acarreta também muitas dúvidas para até que a gente consiga se organizar, até que todos consigam conversar a mesma linguagem. Por isso que eu elaborei, e agora eu vou começar a explicar um pouquinho para o pessoal entender num primeiro momento o que é um decreto, qual é a função de um decreto, né? Porque existe uma diferença muito grande entre um decreto e uma lei. Uma medida provisória, são diferenças bem distintas que a população também precisa entender para compreender um pouquinho mais os seus direitos, né? O decreto, ele nada mais é do que uma medida para regulamentar uma lei, né? E dentro do esquema de leis que a gente tem, todo o nosso normativo, nós temos a Constituição Federal. Todos já ouviram falar, mas alguns se perguntam, o que é a Constituição Federal? Qual o grau de importância dela? A Constituição Federal, ela é a norma mais importante que nós temos no Brasil. Ela, numa escala de todos os regramentos que a gente tem, ela está sempre no topo. Todas as normas que são criadas, todas as leis, elas devem seguir a orientação da Constituição Federal. Eu até preparei, assim, para a gente conseguir entender, uma piramidezinha que a gente usa muito lá no início do curso de Direito, quando a gente está aprendendo, que é assim, ó, é como se fosse uma pirâmide mesmo. No topo dessa pirâmide tem a Constituição, abaixo da Constituição a gente tem as leis, e abaixo das leis nós temos os decretos. Claro que existem várias outras normativas aqui, né? Mas eu trouxe esses três para simplificar, porque é o que mais a gente fala, né? Então, essa aqui é a hierarquia das leis que nós temos. Primeiro, a gente tem que seguir o que fala a Constituição, depois uma lei e depois um decreto. Agora, Fê, a gente viu aí nas últimas semanas, principalmente aqui na nossa região, Capão da Canoa e Xangri-Lá, os empresários aí preocupados, logicamente, com uma razão com isso, né? Preocupados
com os seus comércios, em fazer funcionar, que iriam ficar devendo muito, não iam conseguir cumprir seus compromissos, enfim. Uma grande parte da população pediu a reabertura do comércio e esse pedido ele estava sendo direcionado diretamente ao prefeito, ao nosso poder executivo da cidade. Isso procede? É o prefeito mesmo que tem que estipular se o comércio vai ficar aberto, se vai ficar fechado, ou alguém também pode interferir nessa decisão? Pode. Chay, o que acontece? A Constituição ela prevê também que existe uma competência comum para tratar de assuntos relacionados à saúde. Isso significa que tanto a União, os estados e os municípios, eles podem tomar medidas e deliberarem a respeito de normas que venham a proteger a saúde pública. Então, por isso que nesse quesito, nessa pandemia, a gente verifica decretos e outras coisas em todos os níveis. Mas, como eu estava explicando antes, existe aquela questão da hierarquia das normas, né? Então, se eu tenho uma lei federal que determina que é para evitar aglomerações e etc., não pode vir um decreto municipal e ir contra o que diz essa lei federal. Se o Poder Executivo hoje decidisse, em uma hipótese aí, fazer um decreto que abrisse o comércio, quais seriam as consequências para ele? Porque os prefeitos, de um modo geral, né, de todas as cidades que decidirem de modo contrário ao que determina o decreto estadual, ou que, se for verificada uma situação que coloque a população em risco, esteja de encontro ao que diz a lei federal, eles podem sofrer uma ação por improbidade administrativa e responder também por crime de responsabilidade. Então, todas as pessoas, todas as empresas, pessoas jurídicas que querem abrir dentro desse novo decreto, para que fiquem abertas, sem multa e sem outras formas aí de punição, elas precisam fazer um documento, Fê. Que documento é esse? Como ele tem que ser feito? Onde é que se busca informação sobre ele? É um termo de responsabilidade que está anexo ao ao decreto que foi pedido no próprio site da prefeitura. Tem que pegar, imprimir, é um termo bem simples. Depois tem que entrar no site da prefeitura, ali na abinha onde diz serviços, clicar em protocolo e aí anexar esse termo de responsabilidade ali assinado. Só que mais do que isso, este decreto, ele traz 2 anexos, um deles é este termo de responsabilidade, lembrando que para as empresas que são permitidas a retomada das atividades, não são todas. Se, eventualmente, tu trabalha com comércio, tu vai querer começar a fazer teleentrega, faz essa solicitação ali, mas aí tu não vai poder abrir para o público. As empresas que podem abrir para o público é um pouco limitada, principalmente essas que vendem insumos para construção civil, lojas de materiais de construção, por exemplo, sempre evitando não aglomerar pessoas no local. A empresa tem que efetuar a limpeza do estabelecimento antes de abrir, uma limpeza com determinados produtos, dentre eles a água sanitária, limpeza de paredes, de forro dos objetos. Tem que limpar no meio da manhã, no meio da tarde, após o expediente. As empresas terão que ter uma planilha de controle dos horários que foi realizada essa limpeza e a pessoa responsável por fazer essa higienização, ela tem que assinar ali do lado. Então, haverá fiscais, assim como já tem, né? Haverá fiscais do município passando nos lugares e eles verificarão essas questões, além de outras que tem ali no decreto. Tem que ter o equipamento de proteção, que consiste hoje no álcool em gel 70%, as toalhas do banheiro. Não pode ser toalha de pano, tem que ser toalha de papel. Quem ainda não se adequou, né, vai ter que comprar toalhinha de papel para o banheiro, tem que estar à disposição dos seus funcionários ali, né, para a higienização. Tem que ter também sabonete líquido, enfim, são essas normas mais ou menos que terão que ser seguidas. Outra questão também é a aproximação das pessoas. Se não tiver máscara, luva, as pessoas terão que manter uma distância de 2 metros, mais ou menos. É uma pessoa a cada 2 metros quadrados. E se tiver o equipamento, aí a distância diminui mais ou menos para 1 metro, 1,5 metro. Essas diretrizes são importantes serem observadas.
Muito bem, então, Fê, eu acho que a gente encerra por aqui o assunto de hoje, né? Ainda teria muito assunto, tem bastante pano para manga, como se diz aí, né, no coloquial. Mas eu vou agradecer a tua participação, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito que a melhor decisão de qualquer empresário ou pessoa física, pessoa jurídica, empregados, autônomos nesse momento é ter cautela e ter principalmente, né, empatia com todo mundo. E isso inclui os órgãos aí que estão tomando essas decisões. É preciso que a gente pare, analise, pense um pouquinho antes de sair aí publicando ou reclamando, porque todos nós estamos literalmente no mesmo barco, né? É uma situação nova para todo mundo e a gente espera que consigamos passar com bastante êxito por tudo isso. Eu vou apresentar, então, para quem estava até agora aí nos acompanhando. Quem falou conosco foi a Fernanda Bols, ela é advogada, pós-graduada em processo civil, MBA em gestão empresarial e pós-graduada em psicologia jurídica. Que nos trouxe essas informações é a advogada doutora Fernanda, lá do escritório Bols e Serra. Certo, doutora? Chay, muito obrigada pela oportunidade. E eu espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas, né, das pessoas que nos assistiram. Temos nesse programa a estreia do quadro Notícias Positivas. É o Tela 20 trazendo notícias positivas para dentro da sua casa. Olá, está começando o novo quadro do programa Tela 20, o Notícias Positivas. A Associação dos Condomínios de Xangri-Lá doou mais de 400 cestas básicas para entidades de assistência social e para comunidades em situação de risco. Foram entregues 250 cestas para o CRAS de Xangri-Lá, 50 para a Associação do Arpoador e Maristela e 30 para a paróquia local. O bairro Rainha do Mar recebeu 100 cestas básicas. O presidente da associação, Wolfgang Trein, destaca que serão doadas aproximadamente 1.000 cestas básicas ao longo da crise social que ocorre em paralelo à crise do novo coronavírus. A Associação dos Condomínios de Xangri-Lá foi criada com a finalidade de reunir os condôminos para gerar resultados positivos para toda a comunidade de Xangri-Lá. Atuamos em diversas áreas como segurança, educação e meio ambiente, sempre buscando melhorias de qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e ao cidadão. Neste momento de crise, nossa atenção está voltada para reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus. E por isso estamos ajudando, através de várias entidades, tanto à saúde quanto aos mais necessitados. Divulgamos para manter a transparência e para informar o destino das doações feitas pelos condôminos. Continuamos por uma Xangri-Lá melhor para todos. O Fundo Social do Condomínio Condado de Capão doou para a Prefeitura de Capão da Canoa novos materiais para a Escola Novo Horizonte. As doações serão encaminhadas para a Escola de Ensino Fundamental, que recentemente teve esses objetos roubados. A verba foi arrecadada através de uma contribuição dos moradores do condomínio que mensalmente beneficiam instituições sociais do município. A ASIC e o Hospital Santa Luzia promovem uma ação para a arrecadação de valores para a compra de 3 respiradores para o hospital. A atividade teve início em 23 de março e arrecadou até o momento R$ 23.800. O custo aproximado de um aparelho respirador é de R$ 67 mil e a meta estabelecida pelas entidades é de comprar 3 aparelhos, com um custo total de R$ 201 mil. A ação solidária visa ampliar o número de leitos com esse equipamento para o tratamento de casos graves de coronavírus. Um grupo de costureiras de Capão da Canoa está produzindo máscaras para uso de profissionais de saúde aqui da cidade. A ação está beneficiando a Secretaria de Saúde e o Hospital Santa Luzia. A iniciativa começou nas redes sociais com a divulgação da necessidade de máscaras, ganhando apoio de costureiras e de empresas locais. Evanilda Vasconcelos fala sobre a ação. Eu, da minha parte, entrei em contato com meus colegas da Secretaria da Saúde e perguntei para eles de que maneira eu poderia colaborar. Aí me foi dito o que eu já estava vendo nas
nos jornais, né, nas redes sociais, que era a falta de material de proteção, máscaras de proteção. Aí me propus auxiliar. A partir daí surgiu uma grande rede solidária. Várias pessoas em suas casas, mais de 10 pessoas, inicialmente se prontificaram a auxiliar. Nesta última semana já foram umas 95 máscaras confeccionadas. Não é muito, né? Mas essas máquinas já serão entregues para o hospital e mais pessoas já se solidarizaram e já se colocaram à disposição para a confecção de novas máscaras, de aventais, né, para que o pessoal da saúde possa se proteger e automaticamente proteger a todos, porque eles estão na linha de frente. Se você tem condições, se você tem uma máquina de costura, entre nessa causa, faça parte das mãos solidárias e auxilie aqueles que estão na linha de frente, fazendo um belo trabalho para que todos nós possamos ficar em casa. Está chegando ao final a primeira edição do Notícias Positivas, novo quadro do programa Tela 20. Se você tem alguma notícia positiva e deseja compartilhar com a gente, é só entrar em contato através das nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Até a próxima! E está chegando ao final mais um Tela 20. Esses e outros conteúdos você pode acompanhar no nosso portal de notícias, www.tela20.com.br ou em nosso Facebook e Instagram. A gente se vê na próxima terça-feira. Uma boa noite e até lá!